Quantas vezes hoje você tomou decisões baseadas no que o mundo pensa e não no que Cristo pensaria? Quantas vezes seus pensamentos foram dominados pelo medo, pela ansiedade, pela vingança, pelo orgulho, em vez de serem guiados pela mente de Cristo? Você ora, você congrega, você lê a Bíblia, mas há algo que não muda. Sua forma de pensar continua sendo a mesma. Seus padrões mentais permanecem iguais e você se pergunta por que sua vida não se transforma. Mas e se eu te dissesse que em Filipenses 2:5 está escrito: haja em vós o mesmo sentir que houve também em Cristo Jesus? Isso significa que é possível, é um mandamento divino, ter a mesma mentalidade, os mesmos pensamentos, a mesma perspectiva que Jesus teve. Hoje você vai descobrir o segredo que poucos descobrem sobre como realmente pensar como Cristo. E isso vai revolucionar cada área da sua vida. E antes de continuar, se esta mensagem já começou a falar com você, se inscreva neste canal agora mesmo, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo que pode transformar sua vida e escreva nos comentários: hoje Cristo transforma minha mente completamente. Preciso que você escreva essa declaração porque ela é um pacto poderoso. Você está fazendo diante de Deus um compromisso de que a partir de agora, sua mente não será mais controlada pelos padrões deste mundo, mas pela verdade de Cristo. Fique até o final deste vídeo, porque ali pode estar a chave que vai desbloquear uma bênção que tem estado esperando por você há anos. Houve um homem na Bíblia que teve que aprender da maneira mais dura o que significa pensar como Cristo. Esse homem era Pedro, e em um momento crítico, quando Jesus anunciou que teria que sofrer e morrer, Pedro o repreendeu dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus respondeu com palavras duras: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro amava Jesus, mas estava pensando como o mundo pensa, não como Deus pensa, e isso o converteu temporariamente em instrumento do inimigo sem que ele percebesse. Essa é a lição. Você pode amar a Deus e ainda assim pensar como o mundo, e quando isso acontece, você se torna obstáculo para os propósitos divinos em sua própria vida. Deixa eu te confrontar com uma verdade que vai doer, mas que precisa ser dita. A maioria dos cristãos vive sob uma ilusão perigosa. Eles acreditam que pensam como Cristo simplesmente porque conhecem a Bíblia, porque vão à igreja, porque oram de vez em quando. Mas conhecer sobre Cristo e pensar como Cristo são duas coisas completamente diferentes. Você pode memorizar versículos inteiros, pode até pregar sermões poderosos, e ainda assim sua mente pode estar programada pelos padrões deste mundo. A evidência está em como você reage quando alguém te ofende, quando as coisas não saem como você planejou, quando você enfrenta uma crise financeira, quando alguém te trai. Se sua primeira reação é ansiedade, é raiva, é desespero, é vingança, então não importa quantos versículos você conheça, você não está pensando como Cristo pensaria. Jesus enfrentou traição, enfrentou injustiça, enfrentou perseguição, enfrentou até a morte mais cruel, e em cada momento sua mente estava em paz, estava focada no propósito do Pai, estava cheia de amor mesmo pelos seus inimigos. Essa é a diferença entre conhecimento religioso e transformação mental genuína. Romanos 12:2 diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra grega para renovação é anakainosis, que significa uma renovação completa, uma recriação total da forma como você pensa. Não é um ajuste superficial, não é apenas adicionar alguns pensamentos positivos sobre Deus. É uma demolição completa dos padrões mentais do mundo e uma reconstrução total baseada na mente de Cristo. E aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca passa por essa renovação profunda porque não reconhece que precisa dela. Elas acham que estão bem. Elas pensam que já pensam como deveriam, e essa falsa sensação de adequação espiritual é exatamente o que as mantém presas nos mesmos padrões mentais destrutivos. Você quer saber como identificar se você realmente pensa como Cristo
ou se está vivendo na ilusão. Observe seus pensamentos automáticos, aqueles que vêm sem que você peça, aqueles que surgem naturalmente quando você enfrenta uma situação difícil. Se esses pensamentos automáticos são de medo, de preocupação, de julgamento, de crítica, de autocompaixão, então sua mente ainda não foi renovada, ainda não foi transformada à imagem de Cristo. Porque quando a mente de Cristo domina você, seus pensamentos automáticos mudam. Sua primeira reação deixa de ser carnal e se torna espiritual. Deixa eu te dar passos concretos para sair dessa ilusão e entrar na realidade da transformação mental. Primeiro, faça um exame honesto dos seus pensamentos durante uma semana inteira. Anote quantas vezes por dia você tem pensamentos de ansiedade, de julgamento sobre outros, de autopiedade, de orgulho, de inveja. Segundo, compare esses pensamentos com como Cristo reagiria na mesma situação. Leia os evangelhos e observe como Jesus pensava, como ele respondia, como ele interpretava as circunstâncias. Terceiro, identifique as áreas específicas onde sua mente está mais distante da mente de Cristo. Pode ser nas finanças, pode ser nos relacionamentos, pode ser no trabalho, pode ser na forma como você vê a si mesmo. Quarto, comece um processo diário de substituição de pensamentos. Cada vez que um pensamento contrário à mente de Cristo surgir, você conscientemente o rejeita e o substitui com a verdade bíblica. Isso não é fácil. Isso requer disciplina brutal, mas é absolutamente necessário se você quer experimentar transformação real. Agora vamos entrar em território que a maioria dos pregadores evita porque não é popular, não enche igrejas, não gera aplausos. Vamos falar sobre como Cristo pensava a respeito do sofrimento. E essa verdade vai confrontar tudo o que você ouviu sobre prosperidade fácil e vida cristã sem dor. Filipenses 2:5-8 não termina dizendo: haja em vós o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. E ponto final. Continua explicando qual era esse sentir. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a mente de Cristo. Disposição para sofrer, para se esvaziar, para se humilhar, para obedecer mesmo quando custa tudo. E aqui está a verdade dura que você precisa encarar. Se você não está disposto a sofrer pelo reino de Deus, você não pensa como Cristo pensa. Se sua teologia toda é sobre como evitar dor, como conseguir bênçãos materiais, como ter uma vida confortável, você está pensando como o mundo pensa, não como Cristo pensa. Jesus disse em Mateus 16:24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não é usar um colar bonito, não é ter um adesivo no carro, é estar disposto a morrer para seus próprios desejos, suas próprias ambições, seu próprio conforto. Cristo pensava assim: o sofrimento pelo propósito de Deus é glorioso, é honroso, é necessário. Ele não fugia do sofrimento quando esse sofrimento cumpria a vontade do Pai. No Getsêmani ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele não queria sofrer por prazer masoquista. Ele preferiria evitar a dor, mas sua mente estava completamente submetida à vontade de Deus. E se a vontade de Deus incluía sofrimento, ele aceitava com obediência. Agora compare isso com a mentalidade cristã moderna. As pessoas oram: Deus, afasta todo o problema da minha vida. Dá-me só bênçãos, só coisas boas, só conforto. E quando vem o sofrimento, quando vem a prova, quando vem a tribulação, elas se revoltam contra Deus, questionam sua bondade, acusam-no de ter se esquecido delas. Isso não é pensar como Cristo, isso é pensar como um mundo que busca prazer imediato e foge de qualquer desconforto. 1 Pedro 4:1 diz algo revolucionário: ora, tendo Cristo padecido por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Armai-vos deste pensamento, ou seja,
Façam da disposição para sofrer parte da sua armadura espiritual. Porque quando você está disposto a sofrer por Cristo, quando você aceita que a vida cristã inclui tribulações, você para de viver em negação da realidade e começa a viver em vitória verdadeira. Deixa eu te dar instruções práticas sobre como desenvolver a mente de Cristo em relação ao sofrimento. Primeiro, pare de orar apenas para que Deus remova suas dificuldades e comece a orar para que Deus te dê força para enfrentá-las com fé. Segundo, quando vier o sofrimento, ao invés de perguntar por que eu, pergunte para que isso, Senhor? O que você quer que eu aprenda? Terceiro, identifique áreas onde você está evitando obediência a Deus, porque ela custaria conforto, relacionamentos ou dinheiro, e tome a decisão de obedecer independentemente do custo. Quarto, estude a vida dos mártires, dos apóstolos, dos cristãos que foram fiéis até a morte, e deixe que suas histórias recalibrem sua perspectiva sobre o que significa seguir a Cristo. A mente de Cristo não é uma mente que busca conforto terreno. É uma mente que busca glória eterna através da obediência fiel, custe o que custar. Agora vamos tocar na ferida mais profunda que a maioria das pessoas carrega: a incapacidade de perdoar. E aqui você vai descobrir que a maior evidência de que sua mente não foi transformada à semelhança de Cristo está exatamente em como você lida com aqueles que te feriram, te traíram, te magoaram profundamente. Porque Cristo tinha uma forma de pensar sobre perdão que desafia completamente toda a lógica humana, toda a justiça natural, todo o instinto de autopreservação. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão que pecasse contra ele, sugerindo 7 vezes, como se fosse generoso demais, Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso não é uma matemática literal de 490 vezes. É uma forma de dizer perdão ilimitado, perdão sem fim, perdão que não mantém registro de ofensas. E então Jesus contou a parábola do servo que devia 10.000 talentos e foi perdoado, mas que depois se recusou a perdoar alguém que lhe devia 100 denários. A mensagem é clara e aterrorizante. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Mateus 6, 14 e 15. Não deixa margem para interpretação. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Agora vem a parte que você não quer ouvir, mas precisa ouvir. Você está segurando rancor, amargura, ressentimento contra pessoas que te feriram, e isso está bloqueando seu crescimento espiritual completo, está impedindo suas orações de serem respondidas, está criando uma barreira entre você e Deus. Você justifica dizendo: mas você não sabe o que me fizeram, você não sabe quanto dói, você não sabe como me destruíram. E eu te digo: você está certo, eu não sei, mas Cristo sabe, porque ele foi traído por um amigo próximo, foi negado por seu discípulo mais falador, foi abandonado por todos quando mais precisava, foi torturado injustamente, foi crucificado sendo inocente. E no meio de tudo isso, no auge da dor física e emocional, ele pensou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é a mente de Cristo. Não é uma mente que espera a pessoa se arrepender para então considerar perdoar. Não é uma mente que perdoa apenas quando sente vontade. É uma mente que escolhe perdoar imediatamente, incondicionalmente, completamente, porque entende algo que a mente carnal não entende. O perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre sua própria liberdade. Quando você não perdoa, você se torna prisioneiro da pessoa que te feriu. Você entrega a ela o controle sobre sua paz, sobre seu gozo, sobre sua vida espiritual. Mas quando você perdoa como Cristo perdoa, você corta as correntes que te prendiam a essa pessoa e a esse passado. Efésios 4, 31, 32 estabelece o padrão: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Como Deus te perdoou, completamente sem condições, sem te fazer pagar primeiro, sem esperar que você merecesse. Essa é exatamente a forma como você deve perdoar. Agora vou te dar passos práticos para desenvolver a mente de Cristo em relação ao perdão. Primeiro, faça uma lista de todas as pessoas contra quem você ainda guarda ressentimento. Não importa há quanto tempo foi, não importa quão justificado você se sinta. Segundo, ao lado de cada nome, escreva especificamente o que essa pessoa fez e como você se sentiu. Terceiro, ore por cada uma dessas pessoas nominalmente, pedindo que Deus as abençoe, não porque elas merecem, mas porque você escolhe pensar como Cristo pensa. Quarto, declare em voz alta: eu perdoo completamente nome da pessoa e libero essa pessoa de toda dívida comigo. Entrego essa situação nas mãos de Deus e escolho caminhar em liberdade. Quinto, cada vez que a lembrança da ofensa voltar, recuse-se a ruminar sobre ela e imediatamente substitua esse pensamento com uma oração de bênção sobre a pessoa que te feriu. Chegamos agora a uma das áreas mais sensíveis e onde mais cristãos revelam que não pensam como Cristo: o dinheiro. E vou te dizer algo que vai incomodar muita gente. A forma como você pensa sobre dinheiro, sobre posses, sobre segurança financeira, expõe brutalmente se sua mente foi realmente transformada ou se você apenas colocou uma capa religiosa sobre uma mentalidade completamente mundana. Cristo tinha uma visão sobre dinheiro que era radical, absoluta, sem meio termo. Ele disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon não é simplesmente dinheiro. É a personificação da confiança em riquezas. É fazer do dinheiro seu Deus, sua segurança, sua identidade. E Jesus não disse que é difícil servir aos dois. Ele disse que é impossível. Ou Deus é seu Senhor, ou o dinheiro é. Mas os dois ao mesmo tempo nunca. Agora olhe honestamente para a sua vida e responda: onde está a sua verdadeira confiança? Quando você pensa no futuro, o que te dá paz, ter uma conta bancária cheia ou ter Deus ao seu lado? Quando vem uma crise financeira, qual é a sua primeira reação? Desespero porque seu dinheiro acabou? Ou fé porque seu Deus continua sendo provedor? Quando você precisa tomar uma decisão importante, o que pesa mais? Quanto dinheiro você vai ganhar ou perder? Ou qual é a vontade de Deus? Suas respostas honestas a essas perguntas revelam se você pensa como Cristo ou como o mundo. Cristo ensinou em Mateus 6:19 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A mente de Cristo não está preocupada em acumular riquezas terrenas, está focada em investir no reino eterno. Isso não significa que Cristo queria que seus seguidores fossem miseráveis e pobres. Significa que ele queria que eles fossem livres da escravidão do dinheiro, livres da ansiedade sobre provisão, livres da ganância que nunca se satisfaz. Olhe para como Jesus viveu. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, dependia da generosidade de outros para suas necessidades básicas, não acumulou propriedades nem riquezas e ainda assim tinha paz perfeita, propósito claro, vida abundante, porque sua segurança não estava no que ele possuía, estava em quem ele conhecia, o Pai provedor. E ele ensinou seus discípulos a pensarem da mesma forma: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6:25-26. A mente de Cristo é uma mente que confia completamente na provisão de Deus e não se deixa dominar pela preocupação com coisas materiais. Mas a mente do cristão moderno está consumida com ansiedade financeira, com esquemas para ficar rico, com inveja daqueles que têm mais, com avareza que nunca se satisfaz.
Essa não é a mente de Cristo. É a mente do mundo, vestida com roupas religiosas. 1 Timóteo 6, 6, 8 e 10 é devastadoramente claro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Deixa eu te dar instruções práticas para desenvolver a mente de Cristo sobre dinheiro. Primeiro, faça um exame honesto. Você dá o dízimo fielmente ou sempre encontra desculpas? Você é generoso nas ofertas ou sempre calcula o mínimo possível? Segundo, identifique onde o dinheiro tem mais poder sobre você. É na forma como você toma decisões de carreira? É no medo de não ter suficiente? É na inveja de quem tem mais? Terceiro, pratique generosidade radical durante um mês. Dê além do que é confortável. Oferte até doer um pouco e observe como isso liberta seu coração da escravidão do dinheiro. Quarto, substitua pensamentos de ansiedade financeira com declarações de fé na provisão de Deus. Vamos agora para uma das características mais marcantes da mente de Cristo e que é diametralmente oposta à mentalidade deste mundo: a humildade genuína. E quando digo humildade, não estou falando dessa falsa modéstia religiosa, onde as pessoas dizem, não sou nada, enquanto por dentro esperam que alguém as contradiga e exalte. Estou falando da humildade radical que caracterizava cada pensamento de Jesus, uma humildade que o levou a lavar os pés de seus discípulos, a comer com pecadores e publicanos, a tocar leprosos, a ser chamado de amigo de prostitutas sem se ofender. Filipenses 2, 3, 4 estabelece o padrão. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso vai contra tudo que o mundo ensina. O mundo diz, promova-se, exalte-se, mostre que você é melhor que os outros, defenda sua reputação a todo custo, nunca admita fraqueza, nunca aceite uma posição inferior. Mas Cristo pensava exatamente o oposto. Ele, sendo Deus em forma humana, sendo o Criador do universo, escolheu a posição mais baixa, o serviço mais humilde, a companhia mais desprezada. E ele fez isso não por obrigação, não por falta de opção, mas por escolha deliberada, porque sua mente estava focada em servir e não em ser servido. Marcos 10:45 resume perfeitamente. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora confronte isso com sua própria mentalidade. Quantas vezes você se ofende quando não é reconhecido? Quantas vezes você fica ressentido quando alguém recebe crédito por algo que você fez? Quantas vezes você se sente diminuído quando tem que servir em uma posição que você considera abaixo do seu nível? Quantas vezes você defende seu ego, sua imagem, sua reputação, como se sua vida dependesse disso? Cada vez que você faz isso, você revela que sua mente não foi transformada à semelhança de Cristo, porque Cristo nunca defendeu sua reputação, nunca exigiu reconhecimento, nunca se ofendeu quando foi mal compreendido ou desvalorizado. Quando o acusaram falsamente, ele ficou em silêncio. Quando o cuspiram e bateram, ele não ameaçou. Quando foi crucificado entre criminosos, ele não gritou sobre a injustiça. Por quê? Porque sua identidade não estava no que as pessoas pensavam dele, estava em quem ele era diante do Pai. E essa é a chave para desenvolver humildade genuína. Quando você sabe quem você é em Deus, quando sua identidade está segura nele, você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa defender seu ego, você não precisa exigir reconhecimento. Você pode servir na obscuridade porque sabe que Deus te vê. Você pode ser mal compreendido porque sabe que Deus conhece a verdade. Você pode aceitar a posição mais baixa porque sabe que sua exaltação virá de Deus no tempo certo.
Mateus 23:12 promete: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O caminho para cima no reino de Deus é para baixo. A exaltação vem através da humilhação voluntária. A grandeza vem através do serviço aos menores. Mas o orgulho é tão sutil, tão enganoso, que a maioria das pessoas não reconhece que está operando nelas. Elas justificam sua necessidade de reconhecimento como apenas querer o que é justo. Elas defendem seu ego dizendo que estão defendendo a verdade. Elas se recusam a servir em posições humildes porque têm dons maiores para usar. Mas tudo isso é o orgulho disfarçado de razões nobres. Tiago 4:6 adverte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer a graça de Deus? Você quer que Deus opere poderosamente em sua vida? Então você precisa destruir o orgulho que está ocupando espaço em sua mente, onde deveria estar a humildade de Cristo. Deixa eu te dar passos práticos para desenvolver a mente de Cristo em humildade. Primeiro, identifique as áreas onde você mais se ofende, onde você mais defende seu ego, porque essas são as áreas onde o orgulho está mais forte. Segundo, voluntariamente busque oportunidades de servir em posições que o mundo consideraria humilhantes. Faça isso como exercício espiritual para crucificar seu ego. Terceiro, pratique ficar em silêncio quando é mal compreendido ou criticado injustamente, ao invés de imediatamente se defender. Quarto, celebre genuinamente quando outros são exaltados ou reconhecidos, especialmente se você acha que merecia aquele reconhecimento mais do que eles. Quinto, peça ao Espírito Santo que revele orgulho escondido em seu coração e esteja disposto a enfrentar essa revelação dolorosa. Agora entramos em um dos ensinamentos mais difíceis, mais contra-intuitivos, mais impossíveis humanamente falando, que Cristo já deu: amar seus inimigos. E aqui você vai descobrir se realmente tem a mente de Cristo ou se sua fé é apenas teoria bonita que desmorona quando enfrenta oposição real. Mateus 5:43-44 registra palavras que chocaram os ouvintes originais e continuam chocando hoje. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso não é uma sugestão, é um mandamento. Não é para quando você se sentir espiritualmente forte o suficiente, é para agora mesmo, com aquela pessoa específica que te traiu, que te difamou, que te perseguiu, que tentou destruir você. Cristo não estava falando de uma teoria abstrata. Ele estava estabelecendo um padrão radical que separa completamente seus seguidores do resto do mundo. Porque qualquer pessoa pode amar quem a ama. Qualquer pessoa pode ser boa com quem é bom com ela. Isso não requer transformação espiritual alguma. Mas amar quem te odeia, abençoar quem te amaldiçoa, fazer bem a quem te faz mal, isso só é possível com a mente de Cristo operando em você. E aqui está a razão por trás desse mandamento impossível. Quando você ama seus inimigos, você quebra o ciclo de vingança. Você recusa-se a ser controlado pela maldade de outra pessoa. Você demonstra que o amor de Deus em você é mais forte que o ódio do mundo contra você. Romanos 12:19-21 explica: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amar seus inimigos não é fraqueza. É a estratégia mais poderosa de guerra espiritual que existe. Quando você responde ao ódio com amor, você desarma o inimigo. Você o confunde. Você remove o poder que ele tinha sobre você através da ofensa. Mas deixa eu te confrontar com a realidade. Você não está fazendo isso, está? Você tem uma lista mental de pessoas que te feriram e que você secretamente espera que sofram, que falhem, que sejam humilhadas. Você tem conversas imaginárias onde você diz para essas pessoas tudo o que pensa delas. Você sente satisfação quando algo ruim acontece com elas.
Você justifica dizendo, elas merecem, ou é justiça divina. Mas isso não é a mente de Cristo. Isso é a mente carnal buscando vingança, mesmo que apenas em pensamentos. Cristo, quando foi crucificado, quando estava sofrendo a pior injustiça imaginável, quando estava sendo morto por pessoas que ele veio salvar, pensou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele não disse, Pai, destrói esses malditos. Ele não disse, Pai, faz eles pagarem pelo que estão me fazendo. Ele pediu perdão para seus executores. Essa é a mente de Cristo. E se essa mente não está operando em você em relação aos seus inimigos, então você ainda está pensando como o mundo pensa. 1 Pedro 2,23 descreve Jesus. Quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele confiava que Deus cuidaria da justiça. Então ele não precisava buscar vingança. Ele podia se dar ao luxo de amar, porque sabia que Deus estava no controle. Agora, instruções práticas para desenvolver a mente de Cristo em relação a inimigos. Primeiro, faça uma lista de pessoas que você considera inimigas, pessoas que te feriram profundamente e que você ainda guarda ressentimento. Segundo, comece a orar diariamente por essas pessoas. Não orações genéricas, mas pedindo especificamente que Deus as abençoe, que as prospere, que as use. Terceiro, se possível e quando apropriado, faça algum ato concreto de bondade para com elas, algo que demonstre que você escolhe o amor acima da vingança. Quarto, cada vez que você pensar nessas pessoas, recuse-se a ruminar sobre o que elas fizeram e deliberadamente pense em algo bom sobre elas ou sobre como Deus pode redimi-las. Quinto, perdoe-as completamente, não porque elas merecem, mas porque você escolhe liberar-se da prisão do ódio e viver na liberdade do amor de Cristo. Chegamos agora a um ponto crucial que separa cristianismo de fachada do cristianismo genuíno, obediência completa e imediata à vontade de Deus. E aqui você vai descobrir que a mente de Cristo não conhecia negociação, não conhecia meio termo, não conhecia obediência parcial ou obediência condicional. Era sempre sim absoluto para o Pai, independentemente do custo pessoal. João 4,34 registra Jesus dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade de Deus não era obrigação pesada para Cristo. Era seu alimento, era o que o sustentava, era sua maior satisfação. Ele não obedecia a Deus porque tinha medo de punição. Obedecia porque amar a Deus significava fazer o que Deus queria, sempre, sem exceções. E essa mentalidade precisa ser sua, se você realmente quer pensar como Cristo pensa. Mas a realidade da maioria dos cristãos é completamente diferente. Eles obedecem a Deus quando é conveniente, quando não custa muito, quando se alinha com o que eles já queriam fazer de qualquer forma. Mas quando Deus pede algo que vai contra seus planos, que ameaça seu conforto, que custa relacionamentos ou dinheiro, de repente surgem 1000 desculpas, 1000 racionalizações, 1000 maneiras de reinterpretar o que Deus está dizendo. Isso não é a mente de Cristo. Isso é rebelião disfarçada de sabedoria. Samuel disse a Saul em 1 Samuel 15:22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Deus não se impressiona com suas atividades religiosas, com seus cultos, com suas ofertas, se por trás disso há desobediência em áreas que Ele já te mostrou claramente. Você pode cantar louvores por horas, pode jejuar semanas inteiras, pode dar metade do seu salário em ofertas, mas se você está deliberadamente desobedecendo a Deus em algo que Ele te mandou fazer ou parar de fazer, toda a sua religiosidade é hipocrisia. Cristo demonstrou obediência radical no Getsêmani. Ele orou, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele não queria sofrer. Ele preferiria evitar a cruz. Sua humanidade recuava diante da agonia que sabia que viria. Mas sua mente estava tão submetida ao Pai que, mesmo preferindo outro caminho,
Ele escolheu obediência. Quantas vezes você está nessa encruzilhada agora mesmo? Deus te mostrou claramente o que fazer, mas você preferiria outro caminho. Você tem medo das consequências. Você não quer pagar o preço. E então você fica paralisado, você adia. Você espera que Deus mude de ideia ou que as circunstâncias tornem a obediência mais fácil. Mas a mente de Cristo diz: obedeça agora. Obedeça completamente. Obedeça mesmo quando não entende. Obedeça mesmo quando custa tudo. João 14,15 estabelece a equação simples. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não diz, se me amais, vão à igreja. Não diz, se me amais, vão cantar louvores. Diz, guardem meus mandamentos, ou seja, obedeçam o que eu mando. Amar a Cristo é sinônimo de obedecer a Cristo. Não existe amor genuíno sem obediência. E não existe obediência genuína sem amor. São inseparáveis. E aqui está a verdade que poucos pregadores têm coragem de dizer: desobediência é pecado, independentemente de quão boas sejam suas razões para desobedecer. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você sabe o que Deus quer que você faça. Você sabe onde Ele quer que você mude. Você sabe qual relacionamento Ele quer que você termine, qual vício Ele quer que você abandone, qual pessoa Ele quer que você perdoe, qual ministério Ele quer que você comece. E você não está fazendo. Isso não é fraqueza, isso é pecado. É rebelião contra a vontade revelada de Deus. Agora, passos práticos para desenvolver a mente de Cristo em obediência. Primeiro, identifique as áreas específicas onde você sabe que está desobedecendo a Deus. Não se engane, você sabe quais são. Segundo, pare de justificar sua desobediência. Pare de racionalizar. Pare de criar desculpas elaboradas. Terceiro, tome a decisão hoje, agora mesmo, de obedecer completamente, independentemente do custo. Quarto, haja imediatamente na sua decisão. Não espere até se sentir pronto, porque você nunca vai se sentir pronto para a obediência que custa. Quinto, quando vier a tentação de voltar atrás, lembre-se de que obediência parcial é desobediência completa aos olhos de Deus. Agora, vamos confrontar uma das razões principais pelas quais tantos cristãos vivem vidas vazias e sem direção. Eles nunca desenvolveram a mente de Cristo sobre propósito. Eles estão vivendo para si mesmos, para seus sonhos pessoais, para sua realização individual, enquanto chamam isso de vida cristã. Mas Cristo tinha uma mentalidade completamente diferente. Uma mentalidade que colocava o propósito do Pai acima de qualquer ambição pessoal, acima de qualquer conforto, acima até da própria vida. João 6,38 captura perfeitamente esse pensamento. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Cristo não veio à terra para realizar seus próprios sonhos, para construir seu próprio império, para fazer seu nome grande. Ele veio para cumprir o propósito específico que o Pai lhe havia dado. E cada decisão, cada palavra, cada ação estava alinhada com esse propósito. Ele não se distraía com oportunidades que não faziam parte do plano divino. Ele não se desviava do caminho, mesmo quando esse caminho era doloroso. Sua vida tinha clareza absoluta de propósito, porque sua mente estava completamente submetida à vontade do Pai. Agora compare isso com a vida cristã moderna. A maioria das pessoas está buscando Deus para que Ele abençoe seus planos, para que Ele faça seus sonhos se realizarem, para que Ele os ajude a alcançar o que elas definiram como sucesso. Mas isso é inverter completamente a ordem. Você não foi criado para que Deus sirva aos seus propósitos. Você foi criado para servir aos propósitos de Deus. Efésios 2,10 deixa isso claro. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você foi criado para um propósito específico que Deus já preparou. E sua vida só tem significado real quando você está caminhando nesse propósito. Tudo fora disso, não importa quão impressionante pareça aos olhos humanos, é vaidade e correr atrás do vento. Mas aqui está o problema. Descobrir e viver seu propósito em Deus
requer morte para seus próprios planos, requer soltar suas ambições pessoais, requer estar disposto a ir para onde Deus mandar, fazer o que Deus mandar, ser o que Deus mandar, mesmo que isso não seja o que você sonhou para a sua vida. Lucas 9:23 estabelece o padrão: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo não é apenas negar alguns prazeres pecaminosos. É negar seu direito de dirigir sua própria vida. É entregar o controle total para Deus. E a maioria das pessoas nunca faz isso. Elas querem que Deus abençoe suas vidas enquanto elas mantêm o controle. Querem os benefícios de servir a Deus sem o custo de se renderem completamente a Ele. Mas isso não funciona. Você não pode pensar como Cristo pensa enquanto ainda está vivendo para você mesmo. A mente de Cristo é uma mente que encontra satisfação em cumprir o propósito do Pai, não em realizar sonhos pessoais. E aqui vem a verdade libertadora. Quando você realmente encontra e vive seu propósito em Deus, você experimenta uma satisfação que nenhuma realização pessoal jamais poderia dar, porque você foi criado para isso. Seus dons, seus talentos, suas experiências, até suas falhas passadas, tudo foi preparado por Deus para encaixar perfeitamente no propósito que Ele tem para você. E quando você está operando nesse propósito, há um senso de isso é para o que eu nasci, que nada mais pode proporcionar. Mateus 16:25 contém um paradoxo poderoso, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quando você agarra sua vida com força, tentando controlá-la, direcioná-la segundo seus próprios planos, você a perde. Mas quando você a entrega completamente a Cristo, quando você perde sua vida no sentido de abrir mão do controle, você a encontra de verdade. Você descobre quem você realmente é e para que você realmente existe. Agora, passos práticos para alinhar sua mente com a mente de Cristo sobre propósito. Primeiro, pare de pedir a Deus que abençoe seus planos e comece a perguntar quais são os planos dele para você. Segundo, identifique áreas onde você está agarrado aos seus próprios sonhos e ambições e esteja disposto a soltá-los se não forem parte do propósito de Deus. Terceiro, busque confirmação através da palavra, da oração e do conselho de cristãos maduros sobre qual é seu chamado específico. Quarto, quando você identificar seu propósito, comprometa-se totalmente com ele, mesmo que signifique sacrificar outras oportunidades que parecem mais atraentes. Quinto, avalie regularmente se suas decisões diárias estão alinhadas com seu propósito divino ou se você está se distraindo com coisas que não importam eternamente. Agora vamos entrar em um aspecto da mente de Cristo que transformará radicalmente suas prioridades, suas decisões, suas preocupações, a perspectiva eterna. Cristo vivia cada momento com plena consciência da eternidade. Ele não estava preso ao temporal, ao imediato, ao que os olhos podiam ver. Sua mente estava constantemente focada no que duraria para sempre, e isso determinava tudo o que ele fazia e dizia. Colossenses 3:1-2 ordena: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensar nas coisas do alto não significa viver desconectado da realidade terrena. Significa ter uma hierarquia clara de valores, onde o eterno sempre supera o temporal. Cristo fazia isso perfeitamente. Ele não se deixava controlar por aprovação humana, porque sabia que a única opinião que importaria eternamente era a do Pai. Ele não acumulava riquezas terrenas, porque sabia que tudo aqui é passageiro. Ele não evitava sofrimento quando esse sofrimento cumpria propósitos eternos. Sua perspectiva temporal era moldada por sua perspectiva eterna, e isso precisa acontecer com você se você quer pensar como ele pensa. Mas a realidade é que a maioria dos cristãos vive completamente absorvida pelo temporal. Você se preocupa obsessivamente com coisas que não importarão daqui a 100 anos. Você investe tempo, energia, dinheiro em coisas que serão queimadas no julgamento final.
Você toma decisões baseadas em como elas afetarão os próximos 5 anos, mas não em como elas afetarão os próximos 5 milhões de anos na eternidade. 2 Coríntios 4, 17 e 18 oferece a perspectiva que você precisa, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo chamou suas intensas tribulações de leve e momentânea, porque ele as estava comparando com a glória eterna que elas produziriam. Quando você tem perspectiva eterna, até os problemas mais graves desta vida se tornam pequenos em comparação. Isso não significa negar a realidade do sofrimento, significa contextualizá-lo corretamente dentro do panorama eterno. Cristo, quando enfrentou a cruz, Hebreus 12:2 diz que ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele conseguiu suportar a pior agonia imaginável, porque sua mente estava focada no resultado eterno, não na dor temporária. E você precisa desenvolver essa mesma capacidade. Quando enfrenta dificuldades, quando passa por provações, quando sofre injustiças, sua mente precisa imediatamente conectar esse sofrimento temporal com propósitos eternos. Romanos 8:18 promete: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo tinha certeza disso, não era esperança vaga, era convicção absoluta, baseada em perspectiva eterna. E essa certeza mudava completamente como ele vivia, como reagia às circunstâncias, como tomava decisões. Agora deixa eu te confrontar com algo. Você diz que acredita na eternidade. Você diz que acredita em céu e inferno. Você diz que acredita que haverá julgamento onde tudo será revelado. Mas sua vida contradiz completamente essas crenças. Você vive como se esta vida fosse tudo o que existe. Você toma decisões pensando apenas nas consequências temporais, não nas eternas. Você investe em coisas que não vão passar pela prova de fogo de 1 Coríntios 3, 12 e 15. Você está construindo com madeira, feno e palha, quando deveria estar construindo com ouro, prata e pedras preciosas. Tiago 4,14 te lembra: que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Sua vida aqui é curta demais para desperdiçá-la em coisas que não importam eternamente. Você tem talvez 70, 80, se tiver sorte, 100 anos aqui. Mas você tem trilhões e trilhões de anos na eternidade. E o que você faz com esses poucos anos aqui determina como você passará todos aqueles anos lá. Essa perspectiva deveria revolucionar completamente suas prioridades. Mateus 6, 20 e 21 instrui: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde você está investindo? No que perece ou no que permanece? Passos práticos para desenvolver perspectiva eterna. Primeiro, antes de tomar qualquer decisão importante, pergunte-se: como isso importará na eternidade? Segundo, avalie como você está gastando seu tempo e identifique quanto está sendo investido em coisas eternas versus coisas temporais. Terceiro, comece cada dia lembrando-se de que você está um dia mais perto da eternidade e que este dia é uma oportunidade que nunca voltará para investir no eterno. Quarto, quando enfrentar sofrimento, discipline sua mente para imediatamente conectá-lo com propósitos eternos que Deus está cumprindo. Quinto, viva de tal forma que se Jesus voltasse hoje, você não teria vergonha de como passou seu tempo aqui. Entramos agora em um território extremamente necessário nesta geração relativista: o pensamento de Cristo sobre a verdade absoluta. E aqui você vai descobrir que Cristo não negociava com a verdade, não adaptava a verdade para agradar sua audiência, não suavizava a verdade para evitar ofender pessoas. Sua mente estava ancorada na verdade imutável de Deus, e ele a declarava sem pedir desculpas, sem medo das consequências. João 14,6
registra uma das declarações mais exclusivistas e politicamente incorretas que já foram feitas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo não disse, eu sou um caminho entre muitos. Não disse, eu tenho parte da verdade. Ele disse, eu sou a verdade, o único caminho. E essa mente que se recusa a comprometer a verdade precisa ser sua, se você quer realmente pensar como Cristo. Mas vivemos em uma era onde a verdade foi relativizada, onde cada pessoa acredita que pode ter sua verdade, onde expressar convicções absolutas é considerado intolerante, arrogante, fechado. E muitos cristãos cederam a essa pressão. Eles suavizam o evangelho para não ofender. Eles evitam falar sobre pecado para não parecerem julgadores. Eles aceitam comportamentos que a Bíblia claramente condena porque não querem ser chamados de intolerantes. Mas isso não é a mente de Cristo, isso é a mente do mundo disfarçada de compaixão. Cristo foi a pessoa mais compassiva que já existiu, mas sua compaixão nunca o levou a comprometer a verdade. Ele amava pecadores, comia com eles, tocava neles, mas nunca aprovava o pecado deles. Ele disse à mulher adúltera, nem eu te condeno, vai e não peques mais. João 8:11. Perdão absoluto, mas também chamado claro para abandonar o pecado. Não foi, vai e continua fazendo o que quiser porque Deus te ama assim mesmo. Foi transformação exigida junto com graça oferecida. A mente de Cristo mantém essas duas verdades em perfeito equilíbrio: amor incondicional pelas pessoas e rejeição total do pecado. Mas muitos cristãos hoje oscilam entre extremos. Alguns têm verdade sem amor, condenando pessoas com dureza farisaica. Outros têm amor sem verdade, aceitando tudo em nome da tolerância. Mas Cristo tinha ambos em medida plena. Efésios 4:15 nos chama a seguir a verdade em amor. Não é verdade sem amor, não é amor sem verdade. É verdade expressada com amor genuíno. E isso requer a mente de Cristo, porque a carne sempre quer escolher um lado ou outro. João 8:32 promete, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, mas mentiras, mesmo mentiras bem intencionadas, escravizam. Quando você mente para as pessoas sobre suas condições espirituais, quando você as conforta em seus pecados, quando você evita falar verdades difíceis porque não quer magoá-las, você não está sendo amoroso, está sendo cruel, porque você está permitindo que elas continuem no caminho de destruição. Cristo nunca fez isso. Ele confrontou os fariseus duramente. Chamou Herodes de raposa. Limpou o templo com um chicote. Disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque a verdade era mais importante que manter todo mundo confortável. E essa precisa ser sua mentalidade também. Você precisa amar as pessoas o suficiente para dizer a verdade, mesmo quando dói. 2 Timóteo 4:2-3 adverte, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esse tempo já chegou. Vivemos em uma era onde as pessoas querem ouvir apenas o que as faz sentir bem, onde rejeitam qualquer ensino que as confronte, onde acumulam mestres que lhes digam o que seus ouvidos coçam para ouvir. E muitos líderes cristãos cederam a essa demanda, pregando mensagens diluídas que não transformam ninguém. Mas se você tem a mente de Cristo, você não pode fazer isso. Você tem que declarar a verdade completa. Não importa quão impopular seja. Passos práticos para desenvolver a mente de Cristo sobre verdade. Primeiro, estude a palavra de Deus profundamente para conhecer a verdade, porque você não pode defender o que não conhece. Segundo, identifique áreas onde você tem cedido à pressão cultural e comprometido verdades bíblicas. Terceiro, pratique falar a verdade em amor, começando com conversas pequenas e avançando para questões mais difíceis. Quarto, esteja disposto a ser mal compreendido, rejeitado, até perseguido por defender a verdade,
porque isso acontecerá se você realmente pensar como Cristo. Quinto, nunca expresse verdade sem amor genuíno pelas pessoas que você está confrontando, porque verdade sem amor é crueldade religiosa. Vamos agora para um dos aspectos mais contra-intuitivos da mente de Cristo, sua total e consciente dependência do Pai. E aqui você vai descobrir que a verdadeira força espiritual não vem de autossuficiência, não vem de confiança em suas próprias capacidades, vem de reconhecer sua completa dependência de Deus e viver nessa realidade diariamente. João 5,19 registra Jesus dizendo: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Isso é impressionante. Jesus, sendo Deus em forma humana, tendo todo o poder do universo disponível para ele, declarou que por si mesmo não podia fazer nada. Ele escolheu viver em dependência total do Pai, não fazendo nada que não visse o Pai fazendo, não falando nada que não ouvisse o Pai falando. Essa dependência consciente era a fonte de seu poder, não sua fraqueza. E essa precisa ser sua mentalidade se você quer operar no poder de Deus. Mas o mundo te ensinou exatamente o oposto. O mundo valoriza a independência, autossuficiência, a capacidade de fazer tudo sozinho sem precisar de ninguém. E você absorveu essa mentalidade até em sua vida espiritual. Você ora pedindo que Deus te dê força para você fazer as coisas. Você pede sabedoria para você tomar suas decisões. Você pede bênção sobre seus planos, seus projetos, seus esforços. Mas a mente de Cristo é diferente. Não é Deus me ajude a fazer. É Deus faça através de mim porque eu não posso fazer nada sem você. João 15,5. Estabelece o princípio fundamental. Eu sou a videira, vós, as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo você não pode fazer pouco. Você não pode fazer com dificuldade. Você não pode nada. Zero. Sua capacidade de produzir fruto espiritual genuíno é absolutamente zero sem conexão vital com Cristo. Mas quando você permanece nele, quando vive em dependência consciente dele, você dá muito fruto. Não porque você é capaz, mas porque ele é capaz, operando através de você. 2 Coríntios 12, 9 e 10 contém uma verdade paradoxal que a mente natural nunca pode compreender. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, não na sua força. Quando você reconhece que é fraco, incapaz e insuficiente, você cria espaço para que o poder de Deus opere. Mas quando você confia em suas próprias capacidades, em sua educação, em sua experiência, em seus talentos, você limita o que Deus pode fazer através de você, porque está tentando fazer no seu próprio poder. A mente de Cristo vive em constante reconhecimento de dependência. Jesus se retirava regularmente para orar, para se conectar com o Pai, para recarregar espiritualmente. Marcos 1,35 diz: levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se Cristo, sendo Deus, precisava de tempo diário de conexão com o Pai, quanto mais você. Mas você pensa que pode funcionar no piloto automático espiritual. Você passa dias sem oração verdadeira, semanas sem leitura profunda da palavra, e depois se pergunta por que sua vida espiritual está seca, por que não tem poder, por que suas decisões são desastrosas. É porque você está tentando viver independentemente de Deus e isso nunca funciona. Provérbios 3, 5, 6 instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus em todos os seus caminhos significa viver em dependência consciente dele, em cada decisão, cada conversa, cada ação.
não é apenas consultar Deus nas decisões grandes, é viver cada momento sabendo que sem Ele você não pode nada. E aqui está a liberdade que essa mentalidade traz. Quando você aceita que é completamente dependente de Deus, você para de carregar o peso de tentar fazer tudo na sua própria força. Você para de se preocupar obsessivamente porque sabe que Deus está no controle. Você para de se desesperar quando enfrenta situações impossíveis, porque sabe que para Deus nada é impossível. Passos práticos para desenvolver dependência consciente como Cristo. Primeiro, comece cada dia declarando verbalmente: Senhor, sem você, eu não posso nada hoje. Eu dependo completamente de você para tudo. Segundo, antes de cada decisão, cada conversa importante, cada desafio, pare e ore pedindo direção divina, mesmo que seja apenas por 30 segundos. Terceiro, identifique áreas onde você está confiando em suas próprias capacidades e conscientemente entregue essas áreas ao controle de Deus. Quarto, quando você falhar, ao invés de se condenar, use isso como lembrete de que você realmente não pode nada sem Cristo. Quinto, celebre suas fraquezas como oportunidades para o poder de Deus se manifestar através de você. Chegamos agora ao último tópico, e talvez o mais fundamental de todos, o pensamento de Cristo sobre identidade. Porque tudo o que discutimos até aqui, toda a transformação mental que exploramos, se fundamenta em uma coisa: saber quem você realmente é em Cristo. A mente de Cristo operava a partir de uma identidade absolutamente segura. Jesus sabia exatamente quem ele era, sabia que era o Filho amado de Deus, e essa certeza de identidade moldava cada pensamento, cada decisão, cada reação. No batismo, antes de fazer qualquer milagre, antes de pregar qualquer sermão, Mateus 3,17 registra o Pai declarando: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Sua identidade foi estabelecida não pelo que ele fazia, mas por quem ele era. E imediatamente após, no deserto, quando Satanás tentou fazer Jesus duvidar dessa identidade dizendo: Se és o Filho de Deus, Jesus não precisou provar nada. Ele sabia quem era, e nenhuma circunstância, nenhuma voz contrária poderia fazê-lo questionar isso. E essa mesma segurança de identidade precisa ser sua. 1 João 3:1 declara: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Você não é apenas servo, não é apenas criatura, você é filho de Deus. Essa é sua identidade primária, sua definição fundamental. E quando você realmente entende isso, quando essa verdade penetra profundamente em sua mente, tudo muda. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, você para de buscar validação em lugares errados. Você para de depender de aprovação humana para se sentir valorizado. Você para de permitir que críticas destruam você ou que elogios inflem seu ego. Sua identidade está ancorada em algo que ninguém pode tirar, em algo imutável, em algo eterno. Romanos 8:16-17 confirma: O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Deixa essa verdade penetrar. Você tem a mesma herança que Cristo tem. Você tem acesso ao mesmo Pai. Você tem os mesmos direitos de família. Mas a maioria dos cristãos vive como órfãos, como mendigos espirituais, como se não tivessem direito a nada. Eles oram pedindo migalhas quando têm direito ao banquete completo. Eles vivem em pobreza espiritual quando têm acesso a todas as riquezas do reino. Por quê? Porque não entendem sua verdadeira identidade. Efésios 1:3 declara: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Não algumas, todas. Não no futuro já. Não na terra, nos lugares celestiais. Você já tem tudo o que precisa espiritualmente. O problema não é falta de bênção, é falta de consciência de quem você é e do que você já tem em Cristo. E aqui está onde a batalha mental acontece. O inimigo sabe que se você realmente entender sua identidade em Cristo, você se tornará imparável.
Então ele trabalha incansavelmente para fazer você esquecer quem você é, para fazer você se definir por seus fracassos, por suas circunstâncias, por opiniões de pessoas, por qualquer coisa exceto pela verdade de quem você é em Cristo. E você cai nessa armadilha repetidamente. Você permite que um erro defina você como fracassado. Você permite que rejeição defina você como não amado. Você permite que dificuldades financeiras definam você como pobre. Mas nada disso é sua verdadeira identidade. 2 Coríntios 5,17 estabelece: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você não é quem você era. Você não é definido por seu passado. Você é uma nova criação. O velho você morreu. O novo você nasceu. E esse novo, você tem a mente de Cristo disponível, porque 1 Coríntios 2,16 promete: nós temos a mente de Cristo. Não vamos ter. Temos. Presente. Agora. A mente de Cristo já está disponível para você. O que falta é você apropriar-se dela, escolher pensar de acordo com ela, renovar seus padrões mentais baseados em sua nova identidade. Passos práticos para estabelecer sua identidade em Cristo. Primeiro, faça uma lista de versículos que declaram quem você é em Cristo e memorize-os, declare-os diariamente, até que se tornem sua realidade mental. Segundo, quando pensamentos de insegurança, inadequação ou condenação vierem, identifique-os imediatamente como mentiras e substitua-os com a verdade de quem você é em Cristo. Terceiro, pare de buscar validação de pessoas e comece a buscar apenas a afirmação do Pai, que já declarou que você é seu filho amado. Quarto, viva de acordo com sua identidade, não de acordo com seus sentimentos ou circunstâncias, porque sua identidade é uma verdade objetiva que não muda. Quinto, ajude outros cristãos a descobrirem sua identidade em Cristo, porque quando você declara a verdade sobre outros, você também fortalece essa verdade em si mesmo. Agora, preciso falar com você sobre algo muito importante. Se esta mensagem te tocou, se algo do que compartilhei ressoou no seu coração, preciso que você dê like neste vídeo agora mesmo. Sei que parece algo pequeno, mas cada like ajuda para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo que pode transformar vidas. Se você não está inscrito neste canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho, porque toda semana estamos publicando conteúdo poderoso que pode revolucionar sua vida espiritual. E deixa eu ser honesto com você. Se você tem assistido vídeos deste canal, recebendo bênção, sendo edificado, e ainda não se inscreveu, não deu like, não compartilhou, você está agindo como aqueles 9 leprosos que receberam um milagre de cura e nunca voltaram para dar graças. Só um voltou. Não seja dos 9. Seja daquele um que reconhece a bênção recebida. Compartilhe este vídeo no seu Facebook, no seu WhatsApp, em todas as suas redes sociais, porque pode haver alguém no seu círculo que precisa desesperadamente desta mensagem. E se você já está inscrito, se já deu like, se já compartilhou, deixa eu te dizer que estou orgulhoso de você. Você está sendo parte de algo maior que você. Mantenha sua chama acesa seguindo este canal.